Hoje vamos ver mais um testemunho de João Batista acerca do Senhor Jesus. No Evangelho de João, João Batista aparece como uma testemunha recorrente de Jesus, alguém que reiteradas vezes testemunhava sobre o Senhor Jesus. Hoje vamos estudar um novo testemunho de João Batista. Ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos 25 até o 36. Vamos começar então esse estudo. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com relação à purificação. Ou seja, os discípulos de João e um judeu estavam discutindo acerca sobre a eficácia do batismo. O batismo de João, o batismo de arrependimento, de perdão dos pecados, e um batismo que era aceitado pelo povo. E esse judeu, então, estava questionando com um dos discípulos de João acerca desse batismo. E daí, então, eles foram ter com João, os discípulos de João foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. O que estava acontecendo não era mais só João que estava batizando, mas os discípulos de Jesus também estavam batizando. E agora, os discípulos de João Batista foram a João Batista para dizer assim: olha, aquele lá que você batizou, ele também está batizando. Se bem que não era Jesus que estava batizando, mas eram os seus discípulos. E muitos estão indo ao seu encontro. Na verdade, irmãos, parecia o seguinte: parecia agora que os discípulos de João Batista estavam entendendo que essa era uma concorrência a respeito dos batismos. Veja a resposta de João. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que João queria dizer com essa resposta? Que o homem não pode fazer coisa alguma. João estava dizendo o seguinte: o sucesso do ministério dele, ou o sucesso do ministério do Senhor Jesus Cristo, ambos eram missão divina. Era Deus que dava a eles poder para fazer esse ministério. Portanto, não devia haver concorrência entre eles. Mas vamos ainda agora ao verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Novamente agora João está falando assim: lembra, eu falei para vocês, eu não sou o Cristo, eu já dei esse testemunho, mas eu vim agora anunciar ao Senhor Jesus Cristo. E agora ele usa uma ilustração bem bonita, irmãos, bonita, boa de ver. Verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Veja num casamento, irmãos, no casamento há o noivo e a noiva. Bem, de quem que é a noiva e de quem que é o noivo? Ambos são um do outro. A noiva não é do amigo do noivo. A noiva não é do padrinho. A noiva não é mais nem do pai da noiva. Mas a noiva é do noivo. E João está dizendo assim: eu sou o padrinho. Eu sou amigo do noivo. E eu me regozijo em ser o amigo do noivo. João Batista se alegrava em ser o amigo do noivo. É a frase que ele diz assim: pois essa alegria já se cumpriu em mim. Como é que essa alegria se cumpriu? Quando ele viu o Senhor Jesus, quando ele batizou o Senhor Jesus, quando ele ouviu do céu a declaração que aquele era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha prazer. E agora, então, a sua alegria já tinha se efetivado em ter recebido, em ter visto o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme palavras do próprio João Batista. E agora o verso 30, a disposição de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa era a disposição humilde de João Batista. O Senhor Jesus tinha que crescer e ele podia diminuir, ele deveria diminuir. A vida do crente, irmãos, deve ser igual. Nós, enquanto crentes, devemos fazer com que Jesus cresça, e não nós. Não é para a nossa vaidade, não é para o nosso orgulho ou para o nosso poder,
para nossa influência? Não, mas devemos fazer com que o Senhor Jesus cresça. Essa deve ser também a experiência de cada um de nós hoje. Cada um de nós hoje devemos falar como João Batista falou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas ainda, o Senhor Jesus continua falando. Ou melhor, quem continua falando é João Batista. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O que João está falando? Jesus veio de cima. Jesus era o unigênito filho do Pai. Portanto, é superior a qualquer outro pregador, a qualquer outro mestre. João não se comparava ao Senhor Jesus Cristo. Ainda continua agora, testifica, quem veio do céu está acima de todos, e testifica do que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita seu testemunho. Ora, todavia, se aceitarem o seu testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. João Batista está falando assim, olha, apesar dele ter vindo do céu, muitos não aceitam o seu testemunho. Mas aquele que aceita, certifica que Deus é verdadeiro. Ainda falando sobre Jesus, João Batista testemunhando, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. Jesus falava as palavras do Senhor Deus. Jesus era o representante, era o enviado do Senhor Deus, era o Messias, o ungido. E agora veja só ainda, irmãos, que frase outra bonita. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Isso é, irmãos, Deus não dá o Espírito Santo por medidas. E quando eu falo em medida, eu me lembrei imediatamente de um conta-gotas. Quando você vai tomar alguma medicação, vai por conta-gotas, você toma 15 gotas, 20 gotas. Não, irmãos, Deus não faz assim, ele não dá com conta-gotas o Espírito Santo. Ele não dá por medida, mas ele dá abundantemente, sem economia, sem ser escassamente. Ele dá com alegria e dá em abundância. Mas ainda, continuando, verso 35 agora, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. E concluindo ainda, João testemunha da seguinte maneira, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo resulta na vida eterna. Não crer resulta em rebeldia e na ira de Deus. Na ira de Deus em oposição ao pecado. Em oposição ao pecado e àqueles que não querem deixar o pecado. Mas veja, irmãos, João Batista deu testemunho de Jesus várias vezes, mas Jesus também deu testemunho sobre João Batista. E veja que lindo esse testemunho de João Batista. Está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Qual foi o testemunho do Senhor Jesus acerca de João Batista? Não existe ninguém que tenha nascido de mulher que seja superior a João Batista. João Batista é o maior de todos os seres humanos. Aquele que foi o precursor, o anunciador do Senhor Jesus. Aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus. Veja, irmãos, esse era o João Batista. Esse era o João Batista que testemunhava sempre que necessário, testemunhava acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Esse era o João Batista, aquele que se colocou humildemente como o preparador do caminho do Senhor Jesus Cristo. E como já vimos, irmãos, nós somos os preparadores do caminho do Senhor Jesus Cristo hoje, da volta do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E devemos fazê-la no espírito de João Batista, com humildade. É necessário que o Senhor Jesus cresça e que cada um de nós diminua. Que Deus nos abençoe neste trabalho, nesse belíssimo trabalho de anunciar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.